Trump impôs uma tarifa de 50% ao Canadá, acusou o país de traição e disse ao mundo que não precisava de sua energia, seu aço ou sua amizade. Isso não foi uma briga de bastidores. Foi um vínculo econômico de 750 bilhões de dólares levado ao limite por ego, por erro de cálculo e por uma resposta silenciosa do Canadá que virou toda a narrativa de cabeça para baixo. Mas 10 dias depois, ele estava ao telefone implorando por um acordo. Por quê? Porque o Canadá fez o impensável. Enfrentou, revidou sem disparar um único tiro e reconectou todo o mapa do comércio global em silêncio. Fertilizantes, petróleo, eletricidade, tudo o que os Estados Unidos pensavam poder intimidar, de repente foi transformado em arma. E o que aconteceu a seguir? Dentro daquela reunião na Casa Branca, ninguém viu chegando. O que acontece quando um aliado do G7 é tratado como inimigo comercial da noite para o dia? Em 15 de março de 2025, a Casa Branca impôs uma tarifa de 50% sobre o aço e o alumínio canadenses, alegando motivos de segurança nacional, depois que o governador de Ontário, Doug Ford, sugeriu, em uma entrevista regional, cortar exportações de eletricidade. Segundo a Bloomberg, mais de 15 estados americanos dependem da energia hidrelétrica canadense. Ainda que o comentário tenha sido provavelmente retórico, ele desencadeou uma das mais rápidas escaladas retaliatórias do segundo mandato de Trump. Caroline Leavitt, secretária de imprensa de Trump, classificou a fala de Ford como uma ameaça ultrajante às famílias americanas, apesar de nenhuma ação concreta ter sido tomada. Especialistas, incluindo Michael Froman, ex-representante comercial dos Estados Unidos, questionaram a base legal de usar a seção 232 para justificar as tarifas, observando que o Canadá fornece mais de 25% das importações de alumínio dos Estados Unidos a preços abaixo do mercado. Mas a verdadeira instabilidade não foi a tarifa, foi o fato de Trump ter lançado uma guerra comercial sem notificar o governo federal canadense. O que parecia uma repreensão a um governador provincial rapidamente se transformou em uma ruptura diplomática completa. E o que veio a seguir transformou uma das amizades mais antigas dos Estados Unidos em um teste de poder econômico. Durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, Caroline Leavitt ergueu o que chamou de tabela superútil, mostrando que o Canadá impõe tarifas de 287% sobre a manteiga dos Estados Unidos e 245% sobre o queijo, dados extraídos de registros da OMC. A intenção era apresentar o Canadá como um agressor econômico de longa data, mas especialistas em comércio como Chad Bown, do Instituto Peterson, observaram que essas proteções no setor de laticínios existiam há décadas e foram discutidas abertamente durante as negociações do USMCA. O sistema de gerenciamento de oferta do Canadá foi criado para estabilizar os preços agrícolas internos, algo muito semelhante ao que os Estados Unidos fazem ao subsidiar milho e soja, que, segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, receberam 32 bilhões de dólares em apoio federal só em 2023. A administração omitiu essas comparações. Em vez disso, a narrativa de Trump se concentrou em desequilíbrios, sem abordar a interdependência entre os dois lados da fronteira. De acordo com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos, mais de 70% das montadoras americanas usam alumínio canadense na produção principal. Ou seja, as tarifas aumentariam os custos de produção em até 14% no prazo de 3 trimestres. A ironia? A tentativa dos Estados Unidos de punir a estrutura comercial do Canadá acabou sufocando suas próprias cadeias de suprimento. E a repercussão não ficou restrita aos laticínios. O Canadá não revidou com tanques. Respondeu com um acerto de contas televisionado. Em um discurso transmitido nacionalmente, o primeiro-ministro Mark Carney declarou que o antigo relacionamento com os Estados Unidos havia chegado ao fim, chamando a política tarifária de Trump de uma traição estratégica. O Financial Times relatou que,
Em até 48 horas após o anúncio das tarifas, Ottawa havia iniciado conversas de contingência com a União Europeia e o Japão para expandir corredores de livre comércio já existentes sob os acordos CETA e CPTPP. Diferente de disputas anteriores, o Canadá enquadrou o conflito não como uma questão de comércio, mas como um impasse de soberania. A fala de Carney sobre os Estados Unidos quererem nossas terras, nossas águas, nosso país, foi simbólica, mas também econômica. O Canadá fornece mais de 90% da energia hidrelétrica importada pelos Estados Unidos e 72% dos fertilizantes à base de potássio usados nos Estados Unidos, segundo a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos e a Associação Internacional de Fertilizantes. A mensagem era clara. Isso não era sobre tarifas, era sobre alavancagem. E em vez de responder com golpes, o Canadá transformou legitimidade global em sua principal arma. O que tornou essa resposta tão eficaz? Ela não foi gritada, foi calmamente calculada. Isso não era para ter acontecido. Em disputas comerciais anteriores, os Estados Unidos tinham a vantagem por causa do PIB, da força militar, do tamanho do mercado. Mas quando Carney disse, terminamos de ser subestimados, a declaração cortou mais fundo que qualquer tarifa. O discurso causou impacto não apenas pelo que foi dito, mas por quem estava ouvindo. Segundo a Reuters, líderes da Alemanha, Coreia do Sul e Austrália sinalizaram imediatamente interesse em expandir o comércio bilateral com o Canadá após o pronunciamento. O dólar canadense, que havia caído com a notícia da tarifa, recuperou 1,7% em 24 horas. Um sinal de que o mercado via a postura de Ottawa não como fraqueza, mas como resiliência. Dentro de Washington, governadores republicanos de Michigan e Wisconsin, dois estados decisivos nas eleições, teriam pressionado a equipe de Trump para reconsiderar, citando o aumento de custos nos veículos fabricados nos Estados Unidos. Até a Foxconn, grande montadora de eletrônicos nos Estados Unidos, alertou para perdas anuais de 200 milhões de dólares devido à interrupção no fornecimento de alumínio. Pela primeira vez, o círculo interno de Trump viu uma nação discreta dominar a sala, sem levantar a voz, e o que veio depois foi ainda mais inesperado. Em 26 de março de 2025, a Bloomberg revelou que, depois de 10 dias de pressão econômica silenciosa, Trump pessoalmente ligou para Mark Carney para propor o início de um novo ciclo de negociações bilaterais. Não foi anunciado publicamente, mas vazamentos da Casa Branca confirmaram que Trump ofereceu a suspensão das tarifas sobre aço e alumínio canadenses em troca de um acordo mais brando no setor de laticínios, o mesmo setor usado para justificar as tarifas iniciais. De acordo com o Globe and Mail, o Canadá recusou a proposta inicial, exigindo primeiro uma declaração pública da Casa Branca reconhecendo o papel estratégico do Canadá como aliado energético confiável. Esse gesto simbólico foi considerado inaceitável por alguns dentro do círculo de Trump. Mas, em 1º de abril, durante um comício na Pensilvânia, Trump suavizou o tom e se referiu ao Canadá como um parceiro vital e respeitado. Não mencionou a tarifa, mas o gesto foi o bastante. Dias depois, o Canadá reabriu discretamente canais comerciais com os Estados Unidos, sem fazer alarde. Não houve acordo histórico. Não houve grande anúncio. Houve apenas um reconhecimento implícito de que a guerra havia terminado e o Canadá havia vencido sem precisar atacar. O caso Canadá-Trump será estudado por décadas, não como um capítulo da guerra comercial, mas como um momento em que a diplomacia superou o espetáculo. O Canadá não respondeu no estilo tradicional. Ele reposicionou. O poder não está mais apenas nas tarifas, mas na confiança em quem mantém suas promessas, mesmo quando os outros quebram as suas. O novo mundo comercial não será moldado por quem grita mais alto, mas por quem permanece firme enquanto o ruído passa. E dessa vez, foi o Canadá quem ficou em pé até o fim.